Bom, sejam bem-vindos. Nessa aula eu vou resolver algumas questões de raciocínio lógico. Algumas são mais fáceis, outras mais difíceis. Mas todas a gente consegue resolver. Algumas caíram em processos seletivos mais difíceis, outras mais fáceis. Essa, por exemplo, a primeira caiu no processo seletivo da Ambev, de trainee. Eu vou estar marcando elas com essa marca da Ambev. E vamos começar? Primeira questão. 6 amigos fizeram uma prova com 10 questões de múltipla escolha, cada uma valendo um ponto, sendo as 6 notas diferentes entre si. Bom, se cada uma vale um ponto, o mínimo que a gente tem é 0 e o máximo que a gente tem é 10. E todas as notas são diferentes. Sabe-se que a nota de Clara superou em 5 pontos a nota de Felipe. Ou seja, Clara é igual a Felipe mais 5. Que foi um ponto menor que a nota de Luana. Felipe igual a Luana menos 1. Aqui eu estou usando a inicial do nome de cada um para sinalizar a nota que eles tiraram. Segunda afirmação. Colocando todos os amigos em ordem crescente de notas, o nome de Renato apareceria imediatamente depois do nome de Jorge. Ou seja, Renato é maior que Jorge. Se Renato tivesse acertado mais uma questão, Renato mais 1, então sua nota seria igual à nota de Clara. Renato mais 1 é igual a Clara. E 6 pontos acima da nota de Suzana. É igual a Suzana mais 6. Nessas condições é correto afirmar que necessariamente, atenção a essa palavra necessariamente, que tem que ser obrigatoriamente verdade. Aqui a gente consegue ver que a gente não vai saber a nota exata deles. Pelas respostas a gente sabe que Felipe tirou a menor nota, Jorge foi 3 pontos acima da nota de Suzana, Clara acertou 9 a 10 questões. Ou seja, como a gente sabe que o nosso limite é entre 0 e 10, a gente vai usar valores aleatórios para tentar descobrir as diferenças de nota entre eles, mas a gente vai começar com um valor bem diferente para a gente não confundir com esse 0 a 10. Eu vou supor aqui a nota de Clara como sendo 100. Clara igual a 100. Se Clara igual a 100, então Felipe, como o Felipe acertou 5 pontos a menos, Felipe é 95. E a gente sabe que Felipe acertou 1 ponto a menos que Luana. Felipe acertou 95, Luana é igual a 96. A gente sabe que Renato é maior que Jorge, daí a gente não consegue averiguar nada. E a gente sabe que Renato mais 1 é igual a nota de Clara. Se a nota de Clara é 100, então Renato tirou 99. E a gente sabe que Clara, que é igual a 100, é igual a nota de Suzana mais 6. Então Suzana acertou 94. Aí aqui se a gente colocar os amigos em ordem crescente de nota, a gente tem Clara igual a 100, Felipe 95, Luana 96, Renato 99, Suzana 94, e a gente sabe que Renato é maior que Jorge, então Jorge pode ser ou 97 ou 98. Porque são as únicas notas que estão livres e nenhuma nota pode se repetir. Bom, agora vamos analisar as alternativas. Felipe tirou a menor nota dentre os 6 amigos? Felipe tirou 95, Suzana tirou 94. Falso. A nota de Jorge foi 3 pontos acima da nota de Suzana. Nota de Jorge, 97 e 98. Suzana, 94. Pode ter sido 1, 2, 3. Pode ter sido 97, mas pode ter sido 98 também. Então, é falso. Pode ter sido 3 ou 4. Não é... Por isso que eu falei anteriormente, para prestar atenção em necessariamente. Necessariamente tirou 3 pontos acima da nota de Suzana? Não, falso. Clara acertou 9 ou 10 questões. Bom, se a gente sabe que o mínimo, a menor nota foi a de Suzana e a maior nota foi de Clara, a diferença entre elas é 6 pontos. Clara menos Suzana é igual a 6.
Supondo que Suzana tenha tirado a menor nota possível, seria 0. Clara tiraria pelo menos 6. Então, está errado também. Clara poderia ter tirado entre 6 e 10. A gente não pode afirmar isso aqui, 9 ou 10 questões. Falso. Suzana errou pelo menos 7 questões. Mesma coisa, como a gente sabe que a maior nota foi de Clara, supondo que Clara tenha tirado 10. Suzana tirou 4. Essa foi a maior nota que Suzana poderia ter tirado. E tirar 4 significa que ela errou 6. Ou seja, ela errou pelo menos 6 questões. Aqui fala que ela errou pelo menos 7 questões, então está errado. A nota de Luana foi 3 pontos abaixo da nota de Renato. E Renato, essas notas a gente tem certeza. 99 menos 96 é igual a 3. Alternativa correta, letra E. Segunda questão. Existe no mundo mágico uma criatura denominada orc. Quando 2 desses bichos se tocam, eles se fundem em um único, cujo peso é o dobro da soma dos pesos originais das 2 criaturas. Assim, se 2 orcs de 1 kg se tocarem, darão origem a um único orc de 4 kg. Bom, a gente sabe que A fundindo com B vai ser 2 vezes A mais B. Então, se a gente tem 2 orcs de 1 kg, se eles se tocarem, a gente vai ter 2 vezes 1 mais 1 é igual a 4. Uma bruxa possui, em jaulas separadas, 2 orcs de 1 kg cada. 2 de 1 kg. Um orc de 5 kg. E 3 orcs de 2 kg cada. Usando somente esses bichos, o orc mais pesado que a bruxa pode obter teria... Bom, aqui a gente precisa averiguar qual a ordem dos fatores que dá o orc mais pesado. Para a gente fazer um teste aqui, a gente vai supor 3 números diferentes. 1, 2, 3. E a gente vai alterar a ordem que eles vão se fundir. Primeiro a gente vai começar dos mais leves para o mais pesado, e depois a gente faz a ordem inversa. Supondo esses 2 orcs aqui, 1 e 2, 2 vezes 3 dá 6. E esse novo orc de 6 com de 3 seria 2 vezes 9. 6 mais 3, 9. Seria o orc de 18 kg. Se a gente começar com o mais pesado, 2 e 3. 2 vezes 5 dá 10. E esse novo orc somando com de 1, 2 vezes 11, 22. Ou seja, se a gente começar com o orc mais pesado, com a soma dos orcs mais pesados, ele dá o orc resultante mais pesado também. Então é isso que a gente vai fazer com todos os orcs que a gente tem. Começando com os orcs mais pesados, um de 5 e um de 2. O orc resultante vai ser 2 vezes 5 mais 2, 7. Tá, 14. O segundo orc resultante vai ser 14 com 2. 2 vezes 14 com 2, 16. 32. Terceiro orc resultante, 32 com 2. 2 vezes 34. Que dá 68. Penúltimo orc resultante, 68 com 1. 2 vezes 69. Dá 138. E o último orc resultante, 2 vezes 139. Que dá 278 quilos. Então esse é o orc mais pesado que a gente poderia ter, com a junção desses 5 orcs que a gente tem. Quarta alternativa, 278 quilos. Terceira questão. Ao longo dos anos, a população brasileira deixou de ser rural e passou a ser urbana. Pelo censo realizado pelo IBGE no ano 2000, temos as seguintes informações. Aqui a gente tem homens e mulheres. Os homens são tracejados, mulheres pontilhados. Aqui a gente tem zona rural e zona urbana.
Aí ele pergunta, a partir do gráfico acima é correto concluir que... Primeira afirmação. A população de mulheres é menor que a de homens na zona urbana. Isso aqui é a população de mulheres, isso aqui é de homens. Errado. Mulheres é maior. Afirmação falsa. A população de mulheres é maior que a de homens na zona rural. Mulheres e homens. Não, mulheres é menor. Falso. A população de homens na zona urbana. População de homens na zona urbana é menor que a de mulheres na zona rural. Bom, é menor do que ninguém na zona rural. Então, falso também. A população de homens é igual a de mulheres na zona rural. Nada é igual aqui também. Tem diferença. Falso. E, por último, a população de mulheres é menor que a de homens na zona rural. Mulheres, homens. Verdadeiro. Sem mistério, só interpretação. Quarta questão. O piso de um grande salão foi recoberto com lajotas de 4 e 8 lados. Essas aqui são as lajotas de 4 e as de 8. Dispostas conforme a figura, que reproduz uma pequena parte do piso. Se forem utilizados 300 lajotas de 8 lados nesse recobrimento, então o número aproximado de lajotas de 4 lados usadas é... Aqui é só a regra de 3, não tem nada difícil. Lajota de 8, lajota de 4. Aqui a gente tem uma amostra do que a gente tem no salão. Então, quantas lajotas de 8 a gente tem nessa amostra? Lajota de 8. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E lajotas de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se para 12 lajotas de 8 eu tenho 16 de 4, para 300 lajotas de 8 eu tenho x. X vai ser igual a 300 vezes 16 dividido por 12. Porque o 12 está multiplicando o x aqui. Esse valor vai ser igual a 400. Quinta questão. Outra questão da Ambev. Observe a sequência de figuras abaixo. A figura que representa de forma mais adequada o próximo elemento dessa sequência é... Então aqui a gente vai ter um outro elemento. E vai seguir algum padrão que está pré-estabelecido nesses 4 números anteriores. E aí a gente tem que tentar achar algum padrão. De cara a gente consegue ver que esse número todos os números do primeiro são positivos, todos os números do segundo são negativos, do terceiro positivos, do 4 negativos de novo. Então isso aqui vai ser positivo. Então de cara a gente já tira algumas alternativas. E aí a gente tem que tentar achar algum padrão aqui. A gente consegue perceber que a gente tem um número, 3 números e um número maior. Sempre assim. Um número maior, um número maior, um número maior. Esse número maior, ele é a soma dos outros 3. 4 mais 3 mais 1 dá 8. Menos 4 com menos 5 dá menos 9. Com menos 7 dá menos 16. Menos 32 também é a soma desses 3. Menos 32 é a soma desses 3. E menos 64 é a soma desses 3. E aí a gente consegue perceber que ele está girando num sentido anti-horário. Todos eles. Para o próximo é o sentido anti-horário. E outro padrão que a gente consegue reconhecer
é que o número anterior, desse que é o maior da soma, ele é o número posterior mais 3. E só com essa informação a gente consegue responder. Bom, seguindo essa ordem, o próximo número que vai ser a soma vai ser esse aqui. E essa seta indicando a soma vai ser assim. Mais 3. Todos os números vão ser positivos. Então é só a gente achar alguma alternativa que admite esses parâmetros. Bom, esse aqui não é o maior. Esse aqui é o maior, mas esse aqui mais 3 não dá 28. E esse aqui é 128 e 41 mais 3 dá 44. Essa alternativa aqui é a correta. Sexta questão. Uma pessoa criou uma operação matemática representada pelo símbolo asterisco. Sabe-se que, sendo x e y números inteiros e positivos, o resultado de x asterisco y é sempre um número ímpar. São dados a seguir alguns exemplos dessa operação. 1 com 1 dá 5, 2 com 4 dá 13, 1 com 6 dá 15. A partir do padrão observado nos exemplos acima, infere-se que o valor de 2 asterisco 3 é, e aí a gente vai tentar achar um padrão de comportamento para essa operação matemática que é asterisco, para a gente saber quais são as funções. Então, 1 asterisco 1. Aqui a gente tenta achar alguns padrões. Para dar 5, a gente pode tentar aqui 2 vezes 1, mais 2 vezes 1, que é o primeiro número, o segundo número, somando 1 igual a 5. Confere. Agora a gente tenta achar esse mesmo padrão para a próxima alternativa. 2 vezes 2, parece que 2 com 4 dá 13. Mais 2 vezes 4, mais 1, é igual a 2 vezes 2 dá 4, mais 6, isso aqui dá 7, mais 1, dá 8. Não é essa hipótese. Outra hipótese pode ser 2 vezes o primeiro mais o segundo, vai dar 2 vezes 2 é 4, mais 1. Isso vai dar 5. Se a gente testar para a segunda alternativa, 2 vezes 2 mais 4, mais 1, vai dar 2 vezes 6, dá 12, mais 1, 13. Confere. Agora vamos tentar para a terceira alternativa. 1 asterisco 6 é igual a 2 vezes 1 mais 6, mais 1. 2 vezes 7 dá 14, mais 1 dá 15. Certo. 5 asterisco 3. 2 vezes 5 mais 3, mais 1. 2 vezes 8 dá 16, mais 1, 17. Correto. E, por último, 2 asterisco 6. 2 vezes 2 mais 6, mais 1. Dá 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. Então, essa é a operação matemática, que é x asterisco y é igual a 2 vezes x mais y mais 1. Ele quer saber 2 asterisco 3. 2 asterisco 3 é igual a 2 vezes 2 mais 3 mais 1. Que dá 2 vezes 5 mais 1.
2 vezes 5 dá 10, mais 1 dá 11. Segunda alternativa. Questão 7. A figura mostra uma caixa com forma de cubo, com as arestas medindo 40 cm. 40 cm de profundidade, de altura e de largura. Uma pessoa foi guardando nesta caixa pequenos cubos de madeira de arestas medindo 10 cm, de acordo com o seguinte critério. Na primeira etapa guardou um cubo, cubos. Um cubo. Na segunda etapa guardou 2 cubos, na terceira etapa 3 cubos, na quarta etapa 4 cubos, e assim por diante. Até que na etapa N é a etapa tal que pela primeira vez não seria possível colocar na caixa mais N cubos, de modo que ela pudesse ser tampada. É a etapa que a gente consegue tampar a caixa com os cubos que a gente colocou até então. O valor de N é igual a... Bom, aqui primeiro a gente precisa saber quantos cubos caberiam na caixa, no total. Aqui a gente sabe que se ela tem 40 de largura e 40 de profundidade, a gente sabe que o tamanho da caixa é de 10 centímetros cúbicos, então cada lado a gente consegue dividir em 4, tanto na largura quanto na profundidade. Então essa é a quantidade de caixa que a gente consegue botar na primeira fileira. Aqui a gente tem 4 de um lado vezes 4 de outro, então 16 na primeira fileira. Sendo que a gente tem a altura de 40 centímetros também, que a gente consegue botar o equivalente a 4 fileiras de caixas. 16 vezes 4, 64. 64 cubos são que cabem na caixa. Aqui a gente vai adicionando as caixas e a gente vai ter um acumulado. O acumulado da primeira etapa é 1, que não tem nenhuma caixa ainda. Aí a gente adiciona mais 2 caixas. Fica com 3, mais 3 caixas. Fica com 6, mais 4 caixas, fica com 10. Na etapa 5, a quantidade de cubo vai ser igual à etapa que está colocando o cubo. Então na etapa 5, o acumulado vai ser 10 mais 5, 15. Na etapa 6, 15 mais 6, 21. Na etapa 7, 21 mais 7, 28. Na etapa 8, 28 mais 8, 36. Na etapa 9, 36 mais 9, 45. Na etapa 10, 45 mais 10, 55. E na etapa 11, 55 mais 11, 66. Opa! Aqui já passou a quantidade de cubos. Então na etapa 11 a gente não consegue fechar a caixa. Então a etapa que a gente consegue fechar é a 10. Terceira alternativa. Oitava questão. Em uma rede de supermercados, a participação nas vendas de produtos alimentícios de limpeza e de higiene está representada no gráfico. Limpeza é tracejado, alimentos é ponteado e higiene são as jotas. Sabendo que o supermercado vende apenas essas 3 categorias de produtos, é correto concluir que... Aí a gente vai analisar cada alternativa. Bom, limpeza dá 150. Alimentos 250. E higiene 100. O total disso aqui é 600. Primeira alternativa. Se o faturamento com os produtos de higiene dobrar, então o faturamento com limpeza passará a ser 25% do total. Produtos de higiene dobrar. Se higiene dobra, passa a ser 200. Como aumentou 100, o total passa a ser 700. E os dois outros continuam constantes. O faturamento com limpeza passará a ser 25% do total. Será? Limpeza 150 dividido por 700.
Isso aqui dá aproximadamente 0,214, que é 21,4%. Não é 25%. Falso. Mesmo que o faturamento com limpeza dobre, faturamento com limpeza dobrar de 150 vai passar para 300. Ainda será menor que o faturamento de alimentos. Alimentos 250. Não, falso. O faturamento com higiene é 25% do faturamento total. Higiene 100. O faturamento total é 600. Isso aqui dá 0,16, que é 16%. Falso. O faturamento com limpeza é 25% do faturamento total. Limpeza 150. Dividido por 600. Isso aqui dá 0,25, que é 25%. Correto. Mas vamos ver a última alternativa. Se o faturamento com higiene aumentar 50%, higiene é 100, se aumenta 50%, ele aumenta metade, vai para 150. Então será maior que o faturamento com alimentos. Alimentos 250. Falso. A alternativa correta é a quarta. Nona questão. O caixa de um banco possui em sua gaveta 100 notas de R$2, 100 notas de R$5, 100 notas de R$10. De quantas maneiras diferentes ele pode dar a um cliente uma quantia de R$27? Quais são as combinações possíveis, usando notas de 2, de 5 e de 10? Aqui tem um porém, que a gente só consegue dar R$7 de uma maneira, que é 5 mais 2. Então a gente pode até considerar quantas maneiras diferentes a gente consegue dar R$20, que é 27 menos 7. Porque 7 só vai conseguir dessa maneira, que vai ser igual para todas as outras. Bom, começando pelas notas maiores, a gente consegue, primeira maneira, 10 com 10. Dá 20. Segunda maneira, primeira nota de 10 e notas de 5. 5 mais 5 igual a 20. Terceira maneira. Primeira nota de 10 mais 5 notas de 2. Dá 20. Quarta maneira. 4 notas de 5. Quinta maneira. A gente consegue fazer com 10 notas de 2. E a gente tem mais uma maneira também que é igual a essa aqui, a terceira, só que substituindo a nota de 10 por 2 de 5. Que é o 5 mais 5, mais 5 notas de 2. Então, o total, a gente não consegue distribuir R$20 de nenhuma outra forma. Aqui, todos esses são 20, mas para dar o 27, a gente consegue fazer mais notas de 5 mais 2. 27. Então, são 6 maneiras. Décima questão, outra questão da Ambev. Dentre os 601 primeiros elementos da sequência 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e 34, quantos números são ímpares? Aqui a gente tem que tentar analisar a sequência, ver se a gente consegue achar algum padrão. A sequência é 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. A gente consegue saber que o terceiro termo ele vai ser sempre a soma dos dois anteriores. 1 mais 1 dá 2. E assim sucessivamente. O quarto termo vai ser a soma dos dois anteriores. 1 mais 2 dá 3, 2 mais 3 dá 5, 3 mais 5 dá 8, e assim por diante.
Aqui a gente consegue analisar também que a cada 3 números, a gente tem 2 números ímpares. Dois ímpares 3 e 5, 2 ímpares 3 e 21. Então isso vai se repetir eternamente. Para a gente conseguir saber quantos números ímpares tem nessa sequência, a gente tem que tentar pegar o primeiro número múltiplo de 3 anterior ao 601, dos 601 primeiros números. Então, o primeiro número anterior, que é múltiplo de 3, é 600. Então a gente sabe que de 2 a cada 3, 2 terços de 600 são ímpares, que dá 400. Só que o elemento 601, ele vai ser ímpar também, porque logo depois, quando acaba a sequência sempre num par, o que se segue a ele é um número ímpar. Então o próximo número vai ser ímpar também. Então são 401 números ímpares. Quinta alternativa. Décima primeira questão. Cada círculo do esquema abaixo deve ser preenchido com um único número inteiro de 1 a 8, sendo que 2 círculos distintos devem conter números distintos. Se 2 círculos ligados por uma linha reta não podem conter números consecutivos, então o círculo sombreado deverá ser preenchido com o número... Bom, círculos conectados não podem ter números consecutivos. A gente tem algumas restrições aqui e a gente vai começar com a maior restrição que a gente tem, que é esse círculo do meio que está entre 2 e 5. Se ele não pode ser, aí a gente vai tentar analisar todas as possibilidades para todos os círculos. Se ele não pode ser números consecutivos de 2, ele não pode ser nem 1, nem 2, nem 3. É porque também não pode se repetir o número 2. E também não pode ser número consecutivo de 5. Não pode ser nem 4, nem 6, nem o 5. Então sobra só o 7 e o 8. Se sobra o 7 e o 8, vamos supor que esse círculo seja 7. Nenhum círculo conectado a ele pode ser nem 6, nem 7, nem 8, que são os números consecutivos e ele próprio. E se for 8, nenhum círculo conectado a ele vai poder ser 7 ou 8. Então, nenhum círculo conectado a esse círculo aqui não pode ter a opção de ser 7 ou 8. Então, vamos ver os outros círculos. Esse aqui não pode ser 7 nem 8. Esse aqui não pode ser 7 nem 8. Esse aqui não pode ser, está conectado, nem esse. O único que pode ser 7 ou 8 é esse aqui. Essas são as duas únicas opções para esse círculo. Porque se esse aqui for 7, esse aqui tem que ser 8. Se esse aqui for 8, esse aqui tem que ser 7. Agora a gente vai ver os outros círculos. Vamos ver esse círculo aqui. Ele pode ser 1. Não tem número consecutivo a ele. Ele não pode ser 2. Pode ser 3. Não pode ser 4, que é anterior a 5. Não pode ser 6, que é posterior. Nem 7, nem 8. Mesma coisa com esse círculo ligado ao 5. Ele só pode ser 1 ou 3. Agora esse círculo 2, ligado ao 2. Ele não pode ser 1, nem 3, nem 2. Ele pode ser o 4. 5 já tem. Pode ser o 6. E não pode ser 7 nem 8. E esse aqui, ele pode ser... Como ele é o único que sobra, e esse aqui é o único que tem 4 e 6, esse aqui tem que ser 4 ou 6 também. Vai ser ou 4 ou 6. Bom, agora vamos analisar as outras possibilidades. Aqui a gente consegue ver que a gente tem a possibilidade de ter um número consecutivo aqui. E que isso não pode acontecer. Esse 3 aqui não pode estar junto com 4
Nem nesse círculo, nem nesse círculo. Se a gente tivesse 3 aqui, esse aqui não pode ser 4, nem esse aqui pode ser 4. E os dois vão ser 6. E isso não pode também, porque os números têm que ser distintos. Então, nesse círculo aqui, tem que ser 1. Se esse círculo tem que ser 1, esse aqui tem que ser 3. Se esse aqui é 3, esse aqui não pode ser 4, tem que ser 6. Se esse aqui é 6, esse aqui tem que ser o 4. Bom, já achamos, mas só para completar, se esse aqui é 6, esse aqui não pode ser o 7, tem que ser o 8. E esse aqui é o 7. Então, o número no círculo sombreado é 4.